Estamos de volta com o Band Cidade para falar da Série B do Campeonato Brasileiro. No duelo dos times que estão na zona do rebaixamento, Figueirense e Botafogo de Ribeirão Preto não saíram do empate sem gols, resultado ruim para as duas equipes. Veja. O Figueirense não tinha outra missão a não ser conquistar uma vitória diante do Botafogo de Ribeirão Preto para tentar fugir da tenebrosa zona de rebaixamento. Quem chegou na cara do gol pela primeira vez foi o time paulista. Jefferson cruzou na área e Matheus Anjos perdeu a primeira chance clara da partida. Rafinha também esteve perto de marcar. Ele recebeu um passe em velocidade e bateu de esquerda. Sidão fez uma bela defesa com os pés. O alvinegro foi para cima. Depois do bate-rebate, a bola sobrou para Matheus Neres, que exagerou na força e mandou a bola para fora. Diego Gonçalves puxou um contra-ataque e achou Bruno Michel, que passou por entre a zaga, fez tudo certinho, driblou o goleiro e chutou na rede, mas foi pelo lado de fora. O goleiro Darley defendeu esse chute de perna canhota do Bruno Michel. Depois do escanteio, a bola sobrou para quem? De novo ele, Bruno Michel. O atacante caprichou, mas carimbou a trave. No segundo tempo, o Furacão foi pro tudo ou nada. Diego Gonçalves bateu forte e Darley defendeu. Bruno Michel pegou o rebote e mandou a bola por cima da meta. Diego Gonçalves tentou o gol que o Pelé não fez. Arriscou do meio de campo e também não foi dessa vez. A bola passou longe. Nesta cobrança de escanteio, Robson subiu sozinho e Sidão fez ótima defesa. Depois de algumas chances desperdiçadas, a partida ficou assim. Figueirense ainda na zona de rebaixamento 0, Botafogo de Ribeirão Preto também 0. Os números do Figueirense jogando aqui dentro do estádio Orlando Scarpelli não são os melhores. Em 12 partidas, apenas 2 vitórias. E com este empate, o alvinegro do Estreito chegou a 37 dias sem vitória. Com isso, a missão de se afastar da zona de rebaixamento vai ficando cada vez mais difícil para o técnico Jorginho. Enquanto o impossível, que é matematicamente não ter chance, você tem que acreditar e lutar para que você possa sair disso. Isso chama-se perseverança. Mesmo todo mundo desconfiando, mas você tem que lutar, porque se você é forte, você consegue vencer. Hoje, às 10h30 da noite, o Avaí enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal. O time mato-grossense é adversário direto do Leão na briga para entrar no G4. A chance do Avaí hoje é uma das melhores até então na competição. A 1 ponto do G4, já que Juventude, que é o 4º colocado, e Cuiabá, que é o 5º, ambos têm 37 pontos. O Leão da Ilha é o 6º com 36 e pode entrar pela primeira vez nesta Série B no grupo dos 4 primeiros colocados. O adversário é justamente o Cuiabá, que também está de olho nesta vaga. A diferença é que, enquanto o time do Mato Grosso vive o pior momento na competição, vindo de 4 jogos sem vencer e sem balançar as redes, o Avaí vive o melhor momento. Nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias e 1 empate. Estamos vivendo uma boa fase e rumo ao objetivo maior, que é o acesso no final. E para o confronto de hoje, o Leão tem o retorno de Jean Martin e Jonathan, que estavam suspensos. O técnico Geninho, que está recuperado da Covid-19, não viajou com o time. O auxiliar Bruno Gonçalo segue à beira do gramado e busca a 4ª vitória seguida na Série B, a maior sequência de triunfos do Leão nesta segundona. A Chapecoense joga amanhã às 9 da noite contra o Guarani em Campinas, interior de São Paulo. A equipe do Oeste quer esquecer a derrota no meio da semana e voltar a vencer na Série B. Na última terça-feira, a Chape deu fim à sequência de invencibilidade de 19 jogos na temporada. A derrota para o Cruzeiro foi a primeira dentro de casa sob o comando de Humberto Louser. Mas apesar de não ter perdido na Arena Condá, o desempenho em casa não estava agradando o elenco e os torcedores. Antes do Cruzeiro, a Chape empatou em 0-0 com o Oeste, o lanterna da competição. Cara, eu creio que futebol ele não é uma receita de bolo, né? Que tudo que a gente faz prezando sempre buscar o resultado positivo, né? No futebol temos 3 resultados, que é o revés, o empate e a vitória. A gente sempre vai buscar a vitória. Infelizmente não estamos tendo o resultado que a gente quer dentro de casa, mas graças a Deus e o trabalho que todos nós viemos fazendo fora, a gente consegue manter o que a gente quer.
Como visitante, a Chape conquistou a maior parte dos pontos na competição. Dos 12 jogos disputados longe da Arena Condá, a Chapecoense venceu 7, empatou 4 e perdeu apenas uma, para o Cuiabá na 6ª rodada do primeiro turno. E nesse sábado, enfrentando o Guarani em Campinas, a Chape quer manter a boa sequência fora de casa e voltar a vencer. O Guarani vem bem, né? Tá numa crescente. Creio que a gente vai buscar fazer o nosso melhor e com muita motivação e determinação para que o nosso objetivo venha cada vez ficar mais próximo, que é o acesso. Vamos voltar a falar sobre o arquivamento do pedido de impeachment, do processo de impeachment contra Carlos Moisés da Silva. O Roberto Azevedo está na Casa da Agronômica ao vivo e bate um papo com a gente agora sobre este assunto aqui no Band Cidade. Roberto Azevedo, muito boa noite para você. Qual é a análise desse dia histórico para Santa Catarina, o arquivamento do processo de impeachment contra Carlos Moisés? Qual é a análise de momento? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a quem nos assiste. Na realidade, é simplesmente a avaliação da verdade. Desde o início, em várias manifestações, colocamos que não havia motivo para um crime de responsabilidade na questão da equiparação dos salários dos procuradores do Estado com os procuradores da Assembleia. Foi uma jogada política de risco, uma trama que pretendia colocar o presidente da Assembleia no governo do Estado. Lembrem-se sempre que, desde o início, não era só o governador Carlos Moisés que era objeto do apontar de dedo dos deputados. Também a vice-governadora Daniela Rainer. Ela que só foi salva por um voto do deputado Sargento Lima, do PSL, e depois do voto de Minerva, do presidente do Tribunal Especial de Julgamento, o desembargador Ricardo Resler, que, aliás, durante todo esse processo, e ainda do outro que virá, tem tido uma postura fantástica, de equilíbrio, de prudência. E o importante nesse dia histórico para Santa Catarina, a gente extrai de uma das declarações feitas pelo advogado Marcos Fay Probst, que defende o governador. Não era simplesmente uma ação contra o nome de Carlos Moisés da Silva, a figura do governador Carlos Moisés da Silva, mas era uma ação contra o Estado de Santa Catarina, que comprometia o futuro do Estado e trazia insegurança jurídica para os catarinenses. Agora, Roberto, qual é o Carlos Moisés que volta ao governo do Estado? Como Moisés retorna ao posto de governador, mais disposto a dialogar, mais disposto a fazer a política correta? Qual é o Moisés que volta a comandar aos catarinenses? É um Moisés mais político, que fez política nesse um mês que ficou afastado, conversou inclusive com pessoas que defenderam a trama que queria tirá-lo do governo do Estado. Entre eles, o presidente da Assembleia, o deputado Júlio Garcia, o presidente do PSD, o deputado Milton Obos, que nunca poupou palavras desabonadoras ou xingamentos ao governador Carlos Moisés da Silva. Isso é um gesto de grandeza, mas é um gesto de grandeza política. Porque Carlos Moisés da Silva, nessa coletiva que nós acompanhamos um pouco antes, disse com todas as letras, fez política sim, mas também planejou o governo dentro de uma coalizão com deputados de vários partidos da Assembleia, pensando nos próximos 2 anos, na governabilidade. E não foi o único gesto. Também, alguns minutos antes de receber a notificação da Assembleia, onde aparecia o encerramento do processo de impeachment, recebeu por 10 minutos a governadora em exercício, Daniela Rainer. Eles conversaram a portas fechadas, mas se sabe que Daniela Rainer estendeu a mão para fazer uma conciliação dentro do governo. Só que no dia anterior fez a exoneração de várias pessoas do governo ligadas ao governador Carlos Moisés da Silva. Dito isso, um grande abraço, um grande fim de semana e até segunda. Até segunda, Roberto. Obrigado pelas informações. Você. Vamos agora com a informação da pandemia de coronavírus, a pandemia de Covid-19. Santa Catarina confirmou 3.667 casos da doença nas últimas 24 horas. O boletim completo saiu com algumas deficiências de informação, mas agora já está aqui confirmado. 3.667. O número anterior era 3.608, portanto, número alto de mortes nessas últimas 24 horas. 346.427 casos confirmados, 316.430
Casos recuperados, 26.330 pacientes em acompanhamento. A ocupação de leitos de UTI está em 87,3%. Ficamos por aqui com o Band Cidade. Vem aí o Jornal da Band. Muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Um forte abraço. Obrigado pela audiência mais uma vez. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Tchau.